Alô, amigos do nosso querido canal Varal, muito obrigado por você estar conosco. Hoje nós vamos falar sobre uma personagem muito importante na Bíblia que pouco aparece. Ela foi Lídia, uma das mulheres descrita no Novo Testamento no período dos apóstolos da igreja primitiva. A Bíblia não nos fornece muitas informações sobre Lídia, mas o pouco que sabemos já é suficiente para entendermos que esta grande mulher teve uma participação importante no início da história da igreja, lá na igreja primitiva. Lídia foi uma influente comerciante de tecidos de púrpura, que era natural de Tiatira, que se tornou a primeira convertida ao cristianismo na Europa através do ministério do grande apóstolo Paulo lá em Filipos. Ela está relatada em Atos 16. Ela era uma mulher temente a Deus, piedosa, independente e líder de sua casa, cuja conversão estabelece uma base para a igreja lá em Filipos. Ela foi muito importante. Como pontos importantes sobre Lídia, nós destacamos a sua origem e profissão. Eu falei que ela é natural de Tiatira, na Ásia Menor, uma região famosa pela produção de corantes e tecidos. Ela residia em Filipos, lá na Macedônia, e ela atuava como vendedora de púrpura, como disse, que era um item de luxo e alto valor na época. Era uma coisa cara, difícil, linda. Para não haver confusão, antes de falarmos da mulher Lídia, primeiramente é preciso citar que Lídia era o nome de uma região na Ásia Menor, a qual ficava algumas cidades, entre elas Sardes, Tiatira e Filadélfia. Às vezes, algumas cidades costeiras, como Esmirna e Éfeso, eram reputadas como cidades lídias. E outras vezes, como quê? Como cidades gregas. Veja bem o que eu falei para que você não confunda. Porque na região de Lídia ficavam as áreas mais férteis e cultivadas da península, além de suas riquezas naturais. Sua localização era muito privilegiada. Ela estava sobre as principais rotas que ligavam o interior da Ásia Menor à costa, dando às suas cidades uma grande importância comercial. O fluxo comercial tinha que passar por lá. Mas quem foi propriamente Lídia? Vou repetir. Lídia foi uma mulher natural de Tiatira. Repetindo, na região de Lídia, por isso foi preciso a explicação que eu falei antes, que em Filipos se tornou possivelmente uma das primeiras pessoas, se não a primeira europeia, convertida no ministério de Paulo. Paulo estava lá. Paulo estava pregando lá. Quando o apóstolo Paulo foi para Filipos, onde Lídia vivia, o evangelho foi pregado e Deus abriu o coração de Lídia para que ela recebesse o evangelho descrito lá em Atos 16, no verso 14. Depois dela ser batizada, ela ofereceu hospedagem a Paulo, a Silas e a Lucas, conforme Atos 16, verso 1, 4, 15 e 40. Inclusive, após a experiência da prisão de Paulo e Silas, ambos retornaram à casa de Lídia antes de partirem para os seus destinos finais. Essa certa mulher chamada Lídia, que eu falei que era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, ao que Paulo pregava.
e depois é que ela foi batizada, ela e sua casa, nos rogou dizendo, presta atenção, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E aquilo nos constrangeu a isso. Esta passagem está escrito lá em Atos 16, 14 e 15, não sou eu. A palavra está afirmando isso. E assim, saindo da prisão, Paulo e Silas entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois eles partiram, foram embora. Lídia era uma mulher de posição firme. Uma posição falado lá em Atos 17, nos versos 14 e 12, sendo a cabeça da família, o que significa que ela era o quê? Viúva ou talvez solteira. Sabia ser uma grande comercial de corantes e purpurinos naquela região. E dados históricos indicam que sua cidade de origem, Tiatira, era renomada e reconhecida por suas tinturas e púrpura. Ali era o centro comercial de tecidos banhados por púrpura. Ela era prosélita, uma judia, ou seja, era convertida ao monoteísmo ético do judaísmo. Isto é, a religião judaica. Pode ser que nas referências pessoais de Paulo lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 3, visto que ela não é mencionada nominalmente, e pode ser possível que ela já estivesse falecido ou deixado a cidade. De qualquer forma, é certo que a hospitalidade demonstrada por Lídia se tornou tradicional lá na igreja de Filipos, conforme Filipenses no capítulo 1, verso 5, no capítulo 4, versos 10. Quanto ao nome Lídia, este pode ser uma forma adjetivada como a mulher Lídia ou a Lidiana, pois tais nomes éticos eram comuns naquela época. Mas também Lídia podia ser igualmente um nome próprio, pois assim foi Lídia, aquela que acolheu Paulo, que viu, ouviu e reconheceu as verdades que Paulo pregava. Assim ela assumiu aquela condição na sua conversão ao cristianismo, ao que Paulo falava. E isso a transformou numa primeira mulher na Europa a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Lídia tem um nome importante. Lídia foi a cabeça naquela região. Ela ouviu Paulo pregando e aceitou as palavras quando se referiam a Jesus. Ela sentiu a presença do Espírito de Deus e assim ela se converteu. Eu agradeço por você ter ficado até o fim. O meu muito obrigado. O canal Varal agradece. Inscreva-se, curte, compartilhe, ajude-nos a crescer. Somos pequenininhos, mas honestos nas palavras sinceras do Evangelho. O meu muito obrigado. E eu agradeço em nome de Jesus.